Ela é a única garota neste mundo capaz de lançar magia livremente sem precisar recitar encantamentos. Sozinha, conseguiu repelir o lendário dragão negro. Todos a chamam de bruxa silenciosa, uma gênio de poder extraordinário. Mas quem imaginaria que, na realidade, essa garota prodígio sofre de uma fobia social extrema? O motivo de ela ter aprendido magia sem encantamentos não foi por ambição, e sim porque simplesmente não queria falar em público. Quando ainda era estudante, sempre ocupando o posto de uma das 7 sábias. No entanto, tudo o que Mônica realmente queria era viver isolada nas montanhas com sua familiar, uma gata preta levando uma vida tranquila e longe dos conflitos do mundo. Mas o destino parecia gostar de brincar com ela. Seu esconderijo foi descoberto por Luis, outro membro das 7 sábias, que ainda lhe impôs uma missão extremamente perigosa: proteger o segundo príncipe do reino. Só que havia um problema: como proteger o príncipe sem que ninguém percebesse? Originalmente, Luis havia criado um artefato mágico para proteger o príncipe. Sempre que ele sofresse um ataque, o artefato ativaria automaticamente uma barreira defensiva e, ao mesmo tempo, enviaria um aviso de perigo para Luis, permitindo que ele chegasse imediatamente para prestar socorro. Porém, para sua surpresa, logo no segundo dia após o príncipe receber o artefato, ele foi destruído. Louis correu às pressas para a academia, mas o segundo príncipe simplesmente respondeu com toda a naturalidade que o havia quebrado por acidente. Como isso seria possível? O artefato estava protegido por várias camadas de magia defensiva. Não havia dúvidas de que ele só poderia ter sido destruído após sofrer algum tipo de ataque extremamente poderoso. Já que o príncipe não gostava desse tipo de método de proteção, que o deixava constantemente sob vigilância, a única solução naquele momento era fazer Mônica se infiltrar na academia para proteger o príncipe secretamente. Afinal, ela era a pessoa mais adequada para a missão. Como ela nunca aparecia em eventos da alta sociedade, praticamente ninguém conhecia sua aparência. Mais importante ainda, ninguém imaginaria que uma garota tão discreta e aparentemente comum fosse, na verdade, uma das 7 sábias. Além disso, a magia sem encantamentos era perfeita para missões confidenciais de proteção. É claro que Mônica, por causa de sua extrema fobia social, não queria aceitar uma missão tão complicada. Mas, como essa era uma ordem do rei, Mônica não tinha como recusar. Quanto à identidade que usaria para entrar na escola, Louis já havia preparado tudo. O papel que ele arranjou para Mônica foi o de criada de uma família de condes, para que ela ingressasse na academia acompanhando a jovem senhorita da família como sua serva. Ao ouvir isso, Mônica ficou completamente desesperada. Ela descobriu que seria atormentada até a morte pela jovem senhora. No entanto, depois que as duas se conheceram, descobri que a senhorita não apenas não era arrogante, como também era extremamente educada e gentil. Mas o que Mônica menos esperava era que ela fosse sua fã. Acontece que a jovem dama havia testemunhado Mônica lutando no passado. Se Mônica não tivesse entrado em ação naquela ocasião, tanto o pai da garota quanto todos os habitantes de seu território teriam morrido nas mãos de um dragão maligno. A garota ficou tão nervosa no primeiro dia de aula que nem conseguiu fazer sua apresentação direito, sendo incapaz até de dizer a verdade. Mas não se deixe enganar pelo fato de ela ser tão pequena e tímida. Justamente por não ter coragem de falar, ela aprendeu magia sem entoação. E para cumprir a missão de proteger secretamente o príncipe, a protagonista ainda precisa voltar a ser uma aluna repetente, carregando consigo seu passado miserável. Durante esse período, ela será apresentada como a irmã mais nova da filha do conde, uma jovem nobre que faz o papel de vilã. Só que, para a protagonista, quanto mais morar junto com a filha do conde, até mesmo conversar com outras pessoas pode fazê-la desmaiar na hora. A filha do conde, porém, está confiante de que conseguirá resolver esse problema da protagonista. Ela entende muito bem como uma vilã deve agir e já preparou todas as falas. Uma caipira vinda do interior como você combina perfeitamente com o sótão. A protagonista ficou chocada, sentindo que a filha do conde não parecia estar atuando. Assim, a protagonista acabou ganhando um luxuoso quarto individual. No entanto, esse era apenas o primeiro desafio desde sua entrada na escola. Para se aproximar do príncipe, ela naturalmente precisava agir como uma estudante comum. Mas, embora já tivesse levado sua magia ao nível máximo, seu coração ainda permanecia preso à época em que era apenas uma aluna. Quanto à protagonista, nem se fala em conseguir fazer uma apresentação. Desde que não fosse ridicularizada como antes, ela já consideraria que havia conseguido passar por essa situação. Felizmente, entre os estudantes também havia pessoas boas. Lana, a filha de um barão, foi a primeira aluna a puxar conversa com a protagonista. Para evitar que a protagonista fosse zombada pelos outros estudantes por ser pobre, ela começou recomendando um batom. No entanto, os demais interpretaram isso como uma exibição mal intencionada, e ainda zombaram da própria Lana, dizendo que ela era uma nova rica, e que o título de nobre de sua família havia sido comprado. A filha do barão já estava acostumada com a verdadeira face dessas pessoas, não importava o quanto ela se esforçasse. Tudo da melhor forma possível, sempre haveria alguém carregando preconceitos e procurando defeitos nela. Por isso, ela não queria mais se importar com essas pessoas, e apenas se concentrou em arrumar o cabelo da protagonista. A partir daquele momento, a protagonista ganhou um novo penteado. No entanto, antes mesmo que pudesse agradecer pessoalmente, a filha do barão já havia ido embora com seus pequenos passos. A protagonista ficou um pouco decepcionada, mas naquele momento, proteger o príncipe era mais importante. Ela praticamente correu por toda a putaco da academia, mas ainda assim não conseguiu encontrar o príncipe. Além disso, a academia estava cheia de desconhecidos por toda parte, e a protagonista quase desmaiou. Mas, comparado a isso, o guarda da sala da barreira era ainda mais assustador. Por isso, ela decidiu continuar se esforçando um pouco mais. No almoço, ela comeu apenas algumas frutas quando o príncipe caminhou até Mônica, pegou uma das pinhas do chão e perguntou se ela era uma aluna do segundo ano da turma Rochigan, classe estrela.
Ao ver o jeito tímido e envergonhado dela, o segundo príncipe percebeu imediatamente que Mônica não passava de um pequeno esquilo que havia se perdido por acidente. No entanto, justamente quando Mônica estava prestes a dizer obrigada, um vaso de flores caiu repentinamente. O segundo príncipe estava por cima dela. Naquela noite, depois de voltar para o quarto, Mônica se jogou de cabeça na cama. Ao perceber o estado dela, Nero, o gato, perguntou como havia sido o dia. Depois de ouvir tudo o que aconteceu, ele ficou indignado. Afinal, a missão era proteger o príncipe em segredo, mas ela quase acabou sendo confundida pelo próprio príncipe com uma assassina. Pensando nisso, ele disse a Mônica que, caso estivesse prestes a ser descoberta, poderia usar magia de apagamento de memória. Mônica recusou imediatamente. Ela explicou que se esse tipo de magia não fosse controlado corretamente, poderia causar confusão nas lembranças da outra pessoa. Ao olhar para a pinha e a fita de cabelo sobre a mesa, o coração de Mônica estremeceu involuntariamente. Ela queria muito agradecer adequadamente as pessoas que a haviam ajudado naquele dia. Nero percebeu imediatamente o que ela estava pensando. Então, no instante seguinte, ele assumiu uma forma humana. Isso mesmo. Nero pretendia começar a treinar Mônica. No dia seguinte, Mônica ficou parada, olhando distraidamente para o próprio reflexo no espelho. Foi então que, de repente, ela percebeu que parecia nunca ter dado importância ao próprio penteado. Então, virou-se para o gato e perguntou o que realmente poderia ser considerado algo útil. Quanto às coisas que não têm utilidade, basta aproveitá-las. Mônica ficou surpresa. Afinal, para ela, apenas continuar vivendo já era algo extremamente cansativo. No entanto, justamente quando esse pensamento passou por sua mente, as palavras que seu pai havia dito no passado surgiram repentinamente em sua memória. Assim, depois das aulas, Mônica foi procurar Lana. Ela queria pedir que Lana fizesse novamente as tranças do dia anterior e, em seguida, devolveu a fita de cabelo. Sob o olhar surpreso da outra garota, Mônica reuniu toda a sua coragem e finalmente pronunciou aquele obrigada que estava preso em sua garganta havia tanto tempo. Mas, para sua surpresa, Lana simplesmente virou o rosto. Ao ver isso, Mônica não teve outra escolha senão tentar uma abordagem diferente. Faça do mesmo jeito que ontem. Mônica jamais imaginou que, justamente nesse momento tão importante, voltaria a gaguejar. Ela achou que Lana certamente a ignoraria de novo, mas o resultado foi exatamente o contrário do que Mônica esperava. Lana respondeu muito feliz. Você realmente não tem jeito. Como esperado, a sinceridade continua sendo a melhor arma. Graças ao assunto sobre o penteado, Mônica conseguiu se aproximar cada vez mais de Lana. Enquanto as duas conversavam alegremente, o rapaz que havia capturado Mônica no dia anterior apareceu novamente. Assim que chegou, ele encontrou Mônica em meio à multidão. Ao ver a reação dela, o rapaz finalmente ficou aliviado. Pelo visto, assim como o príncipe havia dito, Mônica era apenas um pequeno esquilo completamente inofensivo. Em seguida, o rapaz levou Mônica até a presença da unidade e Mônica finalmente fez a pergunta que a intrigava. Ela queria saber se a pessoa misteriosa que havia saído sorrateiramente do dormitório na noite anterior era o segundo príncipe. Acontece que justamente na noite anterior, Mônica treinava com o gato. Acabou descobrindo acidentalmente uma figura misteriosa. No começo, o segundo príncipe não admitiu que aquela pessoa misteriosa fosse ele. Mas então, Mônica apresentou seus motivos. Embora a pessoa estivesse usando um capuz, sua silhueta era exatamente igual à do segundo príncipe, principalmente o comprimento dos pés. Na visão de Mônica, a verdadeira identidade daquela pessoa já havia sido completamente revelada há muito tempo. E isso sem contar que aquele corpo bem proporcionado tinha uma relação entre a parte superior e a inferior de aproximadamente 1 para 1,618. Uma proporção tão próxima da proporção áurea é extremamente rara entre pessoas comuns. Mas, enquanto falava, Mônica percebeu que havia dito algo errado. Quanto mais pensava, mais sentia que a situação estava ruim. Agora acabou. Afinal, que estudante normal faria cálculos tão detalhados? No entanto, para sua surpresa, isso não fez o segundo príncipe suspeitar dela. Pelo contrário, o convenceu ainda mais de que Mônica não era uma assassina. Se Mônica não era assassina, então como explicar o vaso de flores que caiu no dia anterior? Então, na verdade, pouco tempo antes, o segundo príncipe havia expulsado um tesoureiro do conselho estudantil por desvio de dinheiro. Foi justamente a partir desse incidente que ele começou a sofrer tentativas de retaliação. O encontro no jardim, no dia anterior, havia sido originalmente uma armadilha para atrair o assassino para fora. Mas por obra do acaso, quem acabou sendo fisgada foi apenas uma pequena esquila com fobia social. Por isso, para que ela se livrasse completamente de qualquer suspeita, o segundo príncipe lhe deu uma missão: encontrar o assassino escondido nas sombras. Mônica, que havia sido confundida com uma assassina, chorava dizendo que queria voltar para casa e viver reclusa. Nero usou suas pequenas, mas fortes, mãos para tentar animá-la. No momento, a prioridade mais importante era encontrar o verdadeiro culpado que estava tentando assassinar o segundo príncipe. Depois de se acalmar, Mônica também percebeu isso. Ela então correu imediatamente até o local do incidente. Embora o vaso de flores tivesse sido deslocado por sua magia do vento, Mônica, que tinha uma sensibilidade extraordinária para números, logo calculou por meio de diversas fórmulas que o vaso havia sido lançado pelo criminoso a partir do quarto andar. Assim que entrou na escadaria do prédio da academia, ela se deparou com uma cena de bullying entre nobres. Um estudante conhecido como Águia Tirano foi investigado pelo conselho estudantil para desviar fundos públicos e, por fim, foi expulso da escola. A noiva de Selma tornou-se motivo de piada nas conversas entre os estudantes. A garota do outro lado chamava-se Carroy. A influência de sua família no círculo da nobreza era considerada uma das maiores. Lana passou justamente por ali. Ao ver que Mônica queria subir as escadas, puxou-a e foi até a frente de Carroy. Assim que viu que era Lana, a nova rica de quem todos os estudantes falavam, Carole imediatamente começou a zombar dela. Diante de uma nobre de posição superior à sua, você nem sequer toma a iniciativa de fazer uma reverência. Como diziam os rumores, nobres de baixa categoria realmente não têm a menor etiqueta.
Lana rebateu na mesma hora. Eu nunca ouvi dizer que um nobre que fica parado bem no meio do caminho seja alguém com boas maneiras. Até as vacas do pasto sabem seguir a corda e andar para a frente. Ou será que você está pesada demais para conseguir se mover? Ao ouvir isso, Carol ficou furiosa. Sem dizer mais uma palavra, ela empurrou Lana. Mônica... Embora o acidente de agora há pouco tenha sido resolvido a tempo, Mônica acabou esbarrando novamente no vice-presidente do conselho estudantil, Cyril. Para verificar se Mônica havia se machucado, Cyril estendeu a mão e tocou sua testa. O que surpreendeu Mônica foi que os dedos dele eram frios como gelo, como se estivessem liberando algum tipo de magia sem que ele percebesse. Nesse momento, Lana também desceu as escadas, mas Carol insistiu que tinha sido Lana quem empurrara Mônica. As duas imediatamente começaram a discutir. Para ajudar Lana a sair daquela situação, Mônica suportou sua fobia social e, gaguejando, explicou a Cyril que, na verdade, havia sido ela mesma quem caiu por acidente. Assim que terminou de falar, saiu correndo escada acima, completamente atrapalhada. Embora ainda não tivesse se recuperado totalmente do nervosismo, pelo menos já podia continuar investigando o caso. Foi justamente nesse momento que Mônica foi atraída pelo som de um piano vindo do quarto andar. Ao abrir a porta, descobriu por acaso que quem estava tocando era justamente Bridget. Então, usando a desculpa de que estava procurando um objeto, caminhou até a varanda e começou a investigar. Era evidente que para jogar o vaso de flores lá embaixo não seria nada fácil por causa do alto muro da varanda. Nesse momento, Mônica notou um vaso de flores virado de cabeça para baixo ao lado. Ela subiu nele e olhou para baixo. Logo abaixo estava exatamente o local onde o vaso havia caído. A cena muda para a sala do conselho estudantil. Howard reclamava que Mônica não tinha nenhuma postura de nobre, e mesmo assim havia conseguido entrar naquela escola. Ele acreditava que pedir para ela investigar o caso serviria para lhe dar uma lição. Na opinião dele, em 2 ou 3 dias, sem encontrar nenhuma pista, ela desistiria. No entanto, justamente nesse momento, Mônica abriu a porta e entrou. Então, colega, houve algum progresso? Já descobri quem é o culpado.